Fala galera, vamos nessa, porque esse jogo entre Ceará e Corinthians rendeu mais do que o placar mostra. O resultado importante, 3 pontos fora de casa contra um time que vinha de vitória em clássico e num ambiente sempre hostil como é a Arena Castelão. Mas o futebol jogado, bom, aí é outra história. A vitória veio, mas mais pela insistência e pelo lampejo de uma jogada do que por qualquer tipo de controle ou imposição tática. E é justamente isso que mais vem incomodando quem acompanha de perto esse Corinthians do Dorival. Primeiro vamos dar nome aos bois. Thales Magno. Foi dele o gol da vitória. Mas não dá pra falar do cara sem fazer um recorte mais justo? O jogo dele até o momento em que empurra a bola para a rede foi desastroso. Erros técnicos, falhas de concentração, jogadas mal executadas e uma aparente falta de confiança. Mas aí a bola sobra, ele tá no lugar certo e de alguma forma a rede balança. Gol é gol, ninguém discute. E talvez, só talvez, esse seja o tipo de lance que tira um caminhão das costas de um jogador que vinha numa fase tenebrosa. Não dá pra esquecer que ele passou por uma pneumonia, perdeu massa muscular, ficou um tempo fora, perdeu espaço e ritmo. Ainda assim, quando a bola sobra e o cara empurra pro fundo do gol, é preciso reconhecer. Mesmo mal, mesmo errando tudo, ele tava ali. E isso, no fim das contas, decide jogo. Mas se por um lado o Thales tem esse gol para se agarrar por outro, é preciso falar do momento geral dele no time. Desde que renovou o empréstimo, parece que o futebol dele foi junto com a assinatura. Longe de ser aquele jogador promissor do início do Paulistão, ele virou uma peça arrastada em campo. E sim, não vale os mais de 70 milhões de reais que estão projetados em seu contrato, mas ainda assim, dentro do que o Corinthians tem hoje, ele é uma opção. Não é solução, não é protagonista, mas é o que tem para hoje. E falando em opções, não tem como ignorar a escassez de alternativas do Dorival. O técnico até tenta, mas às vezes parece estar lutando contra o próprio elenco. Ele mesmo deixou claro que nunca conseguiu escalar o trio ofensivo ideal com Garro, Yuri e Memphis juntos. E isso pesa. Quando precisa mandar a campo um ataque, com Thales Magno e Guinegão, é difícil cobrar uma atuação de alto nível. O Guinegão, por exemplo, é um garoto da base, tem vontade, corre e morde, mas ainda tá muito cru. 2 jogos, 2 cartões. Ainda entra pilhado demais, afobado, querendo resolver no primeiro bote. Isso é maturidade que só vem com o tempo. E aí entra um ponto crucial, o Corinthians está dependendo demais de jogadores que não estão prontos. A base é boa, tem talento, mas o salto da base pro profissional é gigante. E quando você coloca meninos para resolver jogo de campeonato brasileiro contra times mais organizados, mais físicos, com pressão de torcida e tabela, o risco é enorme. E por isso que reforços são urgentes. A janela abriu, as sondagens vieram, mas nada de concreto apareceu. Falam de Biel, Carlos, Vinícius, Elinho. Mas até agora só especulação. E o tempo vai passando. O Dorival já avisou que pediu reforços, já explicou que isso foi acordado com a diretoria lá atrás, antes mesmo de assumir. E a verdade é que o elenco clama por reforços. Agora mesmo, com todas essas limitações, dá pra fazer mais com o que se tem, talvez sim. E é aqui que a discussão sobre o trabalho do Dorival ganha força. Porque se por um lado ele lida com um elenco desequilibrado, por outro, algumas decisões dele em campo são difíceis de entender. O Corinthians é um time que hoje tem dificuldade para apresentar uma identidade de jogo. A cada rodada parece uma ideia nova, uma tentativa diferente, como se o time estivesse em pré-temporada o tempo todo. Não tem padrão. Muda peça, muda função. E o resultado é sempre um futebol travado, confuso, com pouca profundidade. O meio-campo no jogo contra o Ceará teve Ranieri, Bidon, Martinez e Garro. Um quarteto que no papel pode funcionar, mas em campo deixou lacunas. O Bidon, por exemplo, é um jogador técnico bom na saída de bola, mas leve demais para ser o primeiro volante fixo. Ele sofre no corpo a corpo, é facilmente desarmado e muitas vezes acaba exposto. Já o Ranieri, que seria o cara ideal para proteger a zaga, aparece mais solto, fazendo uma função que não é a dele. Isso tira força do time na marcação e na construção. E aí você vê o Martinez começando do lado direito e do nada aparecendo na esquerda. É difícil entender a proposta. Falta clareza. E o Garro, que deveria ser o motor criativo, muitas vezes precisa buscar a bola lá atrás, quase na linha dos zagueiros. Isso afasta ele da área do gol, da zona onde ele pode ser realmente decisivo?
Mesmo assim, foi dele o passe que quebrou a defesa do Ceará no lance do gol. Um lançamento preciso daqueles que só quem tem visão diferenciada consegue enxergar, e foi isso que abriu o espaço para o Carrillo, que entrou muito bem, disparar pela direita e colocar a bola na área. Aliás, Carrillo tem que jogar sempre nessa faixa do campo. Quando está aberto com liberdade para atacar o espaço, rende muito mais do que quando fica preso por dentro. A entrada dele foi uma das poucas boas decisões de Dorival na partida. Depois de uma atuação apagada contra o Bragantino, Carrillo foi poupado fisicamente, começou no banco e entrou no segundo tempo. Deu certo. Ele mudou o jogo, acelerou, partiu para cima, fez a jogada do gol e mostrou que, se bem utilizado, pode ser um trunfo nesse time. Mas para isso o técnico precisa colocá-lo onde ele rende. Chega de improvisação, chega de testar como volante ou meia recuado. Ele tem que jogar aberto, partindo para cima, usando a velocidade e o drible. Agora, voltando ao todo, é preciso dizer que o Ceará não foi nenhum grande adversário nesse jogo. O time da casa pouco ameaçou mesmo, jogando diante da sua torcida, e vindo embalado por vitória em clássico. Era um adversário acessível e mesmo assim o Corinthians teve dificuldades. Isso só mostra o tamanho do buraco. Porque se o Ceará, que vive seus próprios problemas, não impõe perigo, e mesmo assim o Corinthians não consegue dominar o jogo, tem algo errado na estrutura. E aí entra outro ponto importante, a leitura de jogo do Dorival. Quando a partida se encaminhava para o fim e o placar estava favorável, ele desmontou o esquema completamente. Passou a jogar com 3 zagueiros, povoou o meio-campo com mais volantes, fechou as laterais com laterais de ofício e basicamente colocou uma tranca no jogo. Foi a típica estratégia do fecha a casa e leva os 3 pontos. Não é bonito, não é corajoso, mas foi eficaz. O Ceará já tinha dificuldades antes, depois disso praticamente desapareceu. E nesse caso, apesar da bagunça visual que ficou o time em campo, a tática funcionou. E se funciona, é difícil criticar. André Ramalho, por exemplo, se encaixou bem nesse sistema com 3 zagueiros. Ele tem boa saída de bola, tem leitura de jogo e com mais liberdade para sair da área se torna uma espécie de líbero. Isso dá mais segurança para o time e mais fluidez na hora de iniciar a construção. Com Matheus Bidu e Angileri ocupando os corredores, o time ganhou amplitude e cobertura defensiva ao mesmo tempo. É algo a se considerar para os próximos jogos, especialmente se o adversário exigir mais compactação. Mesmo assim, a verdade é que o Corinthians ainda está longe de ser um time confiável. A construção das jogadas é lenta, previsível. Falta triangulação, falta aproximação, falta repertório. E acima de tudo, falta entendimento. Parece que os jogadores não sabem exatamente o que fazer em campo. As funções mudam, os posicionamentos variam e isso impede o time de ganhar corpo. O entrosamento fica prejudicado, os automatismos não aparecem e a sensação é sempre de improviso. No meio disso tudo, ainda tem o caso do Garro. Ele é talentoso, tem visão de jogo, mas precisa estar mais perto do gol. Jogando recuado, cercado por volantes e sem opções próximas, ele perde potência. O ideal seria ter alguém como o Carrillo mais próximo dele, alguém com quem ele possa tabelar, trocar passes rápidos, criar situações. Mas isso ainda não acontece. E quando ele recua demais, além de se desgastar, se torna previsível. O Corinthians perde o cara que pode resolver. Essa primeira parte da temporada tem sido marcada por incertezas. O elenco é limitado à diretoria, vive um cenário turbulento e o Dorival parece não conseguir estabilizar o time. A torcida já começa a pegar no pé e com razão. A sensação é de um time que joga sempre no limite, sem margem para erro. E isso é perigoso, porque em algum momento o desempenho precisa melhorar, senão nem os resultados vão segurar. O que preocupa é que os problemas não são pontuais, são estruturais. O Corinthians não tem um modelo de jogo definido, não tem padrão, e as trocas constantes não ajudam. Lesão, suspensão, falta de peças. Tudo isso complica, mas não justifica a ausência de um plano claro. O time precisa evoluir e rápido, porque agora vem o clássico contra o São Paulo no Morumbi e esse jogo pode ser um divisor de águas. O rival vive uma crise, também está em momento instável, cheio de desfalques, e o Corinthians tem a chance de cravar 2 vitórias seguidas e começar a mudar o ambiente. Com possíveis retornos de Mênfis Romero e até do Yuri, o cenário pode melhorar. Se o desempenho vier junto com o resultado, aí sim dá para começar a falar em virada de chave. Mas até lá é chão e o futebol ainda precisa evoluir muito.
Seguindo o raciocínio, é fundamental falar também sobre a questão da mentalidade dentro do elenco. O Corinthians parece estar refém de um ambiente tenso, cheio de pressão e ansiedade, e isso reflete diretamente na postura dos jogadores em campo. Quando você vê uma equipe que joga tão errática, com tantas falhas técnicas e decisões equivocadas, não é apenas falta de qualidade individual, mas uma falta gritante de segurança coletiva. O time parece estar sempre em alerta, quase jogando com medo de errar, e isso é um veneno para qualquer tipo de jogo mais fluido. Além disso, a pressão da torcida que comparece mesmo nos momentos mais difíceis pesa demais. A Fiel, como sempre, é apaixonada, exigente e sabe reconhecer esforço, mas também não perdoa desorganização e performances abaixo do esperado. Isso cria um ciclo difícil. O time não rende, a torcida reclama. O ambiente fica pesado e os jogadores ficam ainda mais inseguros. O treinador Dorival tenta ser o elo entre o time e a torcida, sempre tentando acalmar e explicar, mas até isso parece que tem limites. Afinal, no futebol moderno, resultado e futebol andam lado a lado. Você pode até ganhar, mas precisa mostrar uma evolução que convença. Falando em Dorival, é interessante destacar sua trajetória recente e o que ele representa para o Corinthians. Ele é um técnico que historicamente busca times compactos, equilibrados e que valorizam a posse de bola. Mas o que se vê hoje é um time distante desse ideal. Isso levanta uma reflexão: será que o elenco está mesmo alinhado com o perfil do treinador? Ou será que falta mão de obra qualificada para executar o que ele pede? Talvez a resposta seja os dois. É fácil culpar o técnico quando os resultados não aparecem, mas não dá para esquecer que ele foi escolhido justamente para dar uma cara ao time e trazer organização, algo que parecia ausente nos anos anteriores. Outro ponto que pesa é a falta de um jogador que realmente desequilibre. Em um time cheio de dúvidas, é essencial ter uma referência que faça a diferença no momento certo, que carregue o time nas costas quando tudo estiver difícil. Hoje o Corinthians não tem isso. Nem Thales Magno, que apesar de talentoso ainda é jovem e irregular, nem qualquer outro que se destaque consistentemente. Memphis, quando voltou, trouxe essa esperança, mas ainda não conseguiu engrenar por completo. E as lesões o atrapalharam bastante. Romero aparece, corre, mas não tem aquela leitura de jogo afiada para ser um diferencial. Sem essa peça-chave, o time fica mais dependente do coletivo, e quando o coletivo não funciona, o problema se multiplica. E a questão dos reforços que já tocamos antes é realmente fundamental. O mercado está aberto, mas o Corinthians parece estar esperando o momento ideal para agir, e essa demora pode custar caro. Times que não se reforçam a tempo geralmente sofrem até o fim do campeonato, porque falta qualidade e principalmente quantidade no elenco para suportar as lesões e suspensões que inevitavelmente acontecem. A diretoria já anunciou a contratação de alguns nomes, mas nada que mude a realidade imediata do time. E o pior, em algumas posições não há nem expectativa de chegada de alguém para dar essa oxigenada necessária. No meio dessa turbulência, a garotada da base aparece como um alento. Jogadores como Bidon e Guinegão mostram vontade e sangue nos olhos e disposição para aprender e crescer. Eles são peças importantes para o presente e o futuro, mas precisam ser lapidados, precisam de paciência. Jogar em um time que briga na parte de baixo da tabela e sofre pressão constante não é fácil, e esses jovens estão aprendendo na marra em um ambiente que não é dos mais favoráveis. O Corinthians precisa encontrar o equilíbrio entre dar chances para os garotos e não sobrecarregá-los com responsabilidades que ainda não estão preparados para assumir. Além disso, há também o fator físico e o calendário apertado. O time sente o desgaste principalmente nas últimas partidas, onde a intensidade cai, as falhas aparecem e a dificuldade para manter o ritmo é evidente. A preparação física não pode ser um detalhe deixado de lado, porque o futebol brasileiro exige isso. Dorival e sua comissão têm que encontrar formas de manter o elenco condicionado e, ao mesmo tempo, preservar os atletas para os momentos decisivos. É uma equação difícil, ainda mais quando as opções são poucas. Sobre o elenco, também vale destacar a questão da experiência. O Corinthians tem jogadores veteranos que são importantes para o equilíbrio do grupo, para a liderança dentro e fora de campo.
Mas será que essa experiência está sendo bem aproveitada? Jogadores como Gil, que já teve altos e baixos, precisam estar em campo para ajudar os mais jovens, mas também precisam estar em forma para garantir segurança defensiva. A zaga, que é um setor-chave, tem apresentado algumas oscilações com erros pontuais que custam caro. A saída do Gemerson ainda pesa porque ele era um nome que agregava confiança. Por outro lado, é notório que a defesa não é o maior problema do time, pelo menos não nos últimos jogos. A questão maior está na construção ofensiva, na finalização das jogadas, na criatividade. O time não consegue transformar a posse de bola em chances claras de gol e isso gera frustração. A falta de um camisa 9 de área fixo e eficiente faz com que os atacantes precisem se desdobrar em outras funções e muitas vezes acabam perdidos entre as linhas. Dorival tenta ajustar, mas o problema é que o elenco não tem as peças ideais para isso. Voltando ao confronto contra o Ceará, é interessante analisar como o time cearense se portou. Embora tenha poucas chances claras, o Ceará mostrou uma postura defensiva sólida e principalmente muita disposição. É um time que não tem grandes estrelas, mas que joga junto, se entrega e complica. E o Corinthians, mesmo tendo a bola a maior parte do tempo, teve dificuldade para furar essa compactação. Isso evidencia uma deficiência no jogo coletivo corintiano, que precisa urgentemente ser corrigida para evitar que equipes com perfil parecido se repitam no campeonato e prejudiquem a campanha. No segundo tempo do jogo, a entrada de Carrillo deu novo fôlego ao ataque corintiano, e isso é um sinal claro de que a opção por jogadores mais rápidos e habilidosos pode ser um caminho para destravar o time. Carrillo mostrou que pode ser uma arma importante tanto pela velocidade quanto pela capacidade de fazer jogadas individuais. Essa é uma característica que o Corinthians não pode abrir mão, porque contra defesas fechadas às vezes só o talento individual resolve. Outro aspecto que chama a atenção é a falta de um sistema ofensivo mais estruturado. O time muitas vezes tenta jogadas individuais ou passes longos que não têm continuidade. A triangulação, a troca rápida de passes e a movimentação constante parecem distantes da rotina corintiana hoje. Sem isso, o futebol se torna pobre, previsível e fácil de ser defendido. E esse é um desafio enorme para o treinador, que precisa montar um modelo que encaixe com o que tem e que potencialize as virtudes do elenco. Falando em modelo, a questão da posse de bola também merece um olhar mais atento. Dorival gosta de equipes que dominam o jogo, que controlam o meio de campo, mas o Corinthians não consegue manter esse domínio. Muitas vezes perde a bola fácil e não tem paciência para construir a jogada. Isso resulta em transições defensivas complicadas, onde o time fica exposto e sofre com contra-ataques. E quando não tem a bola, também sofre porque a marcação não é consistente. É um time que não domina nem quando tem a bola, nem quando não tem. Além disso, as bolas paradas são outro ponto que merecem destaque. O Corinthians não tem se aproveitado dessas situações que costumam ser fundamentais para times que precisam de alternativas. Nem na defesa, nem no ataque, o time tem conseguido tirar vantagem nas cobranças. Isso é reflexo também da falta de treinamentos específicos e de atenção aos detalhes. Quando uma equipe está carente de gols e vitórias, cada bola parada perdida é um erro grave. Enquanto o Campeonato Brasileiro avança o tempo para corrigir esses problemas, vai diminuindo. A tabela é pesada, os adversários vão ficando mais organizados e o Corinthians precisa ganhar confiança para evitar a queda, para a zona da degola. O clássico contra o São Paulo será uma espécie de termômetro para medir o verdadeiro potencial desse elenco. Uma vitória ali pode reacender a chama da torcida, trazer confiança e abrir caminho para uma reação. Mas uma derrota ou um empate ruim podem aprofundar ainda mais a crise. Diante desse cenário, fica claro que o caminho passa por ajustes táticos, por uma melhor utilização das peças pela chegada de reforços pontuais e, acima de tudo, por uma mudança de mentalidade. O Corinthians precisa voltar a acreditar em si mesmo, a jogar com coragem e intensidade, sem medo de errar. Só assim vai conseguir virar o jogo e conquistar resultados consistentes. Por fim, não dá para negar que o futebol apresentado até aqui não tem sido dos melhores, mas também não se pode jogar tudo fora. Existem sinais de vida, lampejos de qualidade e uma base que pode ser trabalhada.
O Corinthians tem história, tem torcida, tem estrutura e, apesar das dificuldades, ainda tem chances de fazer uma boa temporada. Mas para isso é preciso mais do que apenas vontade. É preciso competência, planejamento e principalmente união entre todas as partes envolvidas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo e inesperado burburinho tem ganhado força nas últimas semanas. O bilionário angolano Mário Gomes, ligado ao conglomerado internacional The Monaco Group, estaria negociando para assumir as dívidas do Corinthians. Embora nenhuma fonte oficial tenha confirmado o acerto, a movimentação tem provocado alvoroço entre conselheiros, dirigentes e torcedores do clube paulista, que atravessa uma de suas fases mais delicadas no campo financeiro. Segundo informações que circulam nos corredores do Parque São Jorge, Mário Gomes teria demonstrado interesse em investir pesado no futebol sul-americano, enxergando no Corinthians não apenas uma marca forte e tradicional, mas também uma oportunidade de resgate e reestruturação de um gigante adormecido. A proposta especulada envolveria a quitação de dívidas que hoje giram em torno de 1,6 bilhão de reais, além de uma possível reestruturação administrativa baseada em modelos adotados no futebol europeu. Fontes próximas à diretoria afirmam que houve ao menos 2 reuniões com representantes de Gomes em solo brasileiro. A participação do The Monaco Group, conglomerado com atuação em diversos setores da economia global, reforça a possibilidade de que o movimento vá além do mero interesse esportivo. Trata-se de um projeto de expansão internacional e consolidação da marca Corinthians fora do Brasil. Internamente, o tema ainda é tratado com cautela. O atual momento político do clube exige discrição, mas não são poucos os que nos bastidores veem no investidor angolano uma chance de transformação radical no modelo de gestão. A comparação com a SAF do Cruzeiro, adquirida por Ronaldo Fenômeno, ou até mesmo com os aportes estrangeiros feitos em clubes como Botafogo e Vasco, vem sendo feita com frequência nas conversas informais. Por ora, o que se sabe é que Mário Gomes estaria interessado em transformar o Corinthians em um polo competitivo novamente, com investimentos estruturais e técnicos. Mas como toda boa história do futebol, essa ainda parece se desenrolar entre confidências, reuniões discretas e negociações sigilosas. Se concretizada, a entrada do bilionário angolano pode redesenhar o futuro do timão, mas, por enquanto, tudo não passa de rumor. Um rumor que, como tantos outros no futebol, pode se tornar realidade a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!